Hoje o programa conta com a presença de Alcídio Pereira, que vai nos falar sobre o Reino de Deus. No Momento Espírita, vamos ver a mensagem intitulada Amar a Deus. De acordo com a teologia, o Reino de Deus é tema central das pregações de Jesus. O Espírito, Irmão X, em o livro Boa Nova, nos dá uma ideia da implantação do Reino de Deus feita por Jesus. Estando Jesus sentado nas adjacências do templo em Jerusalém, Anã, sacerdote, dirigiu-se a ele e lhe perguntou: Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Jesus com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Anã com desprezo e perguntou-lhe sobre quem o ajudaria e como levaria a cabo tamanho empreendimento. Daí a algum tempo, nas cercanias de Cafarnaum, Jesus dirigiu-se a um grupo de alegres pescadores, convidando-os a trabalhar pela instituição do Reino de Deus na terra e às margens do Tiberíades, encontra seus primeiros discípulos, Simão e André. Depois do Momento Espírita, vamos conversar com Alcídio Pereira sobre o Reino de Deus. Qual o maior mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí estão contidas toda a lei e os profetas, nos disse Jesus. Quando perguntado pelos doutores da lei qual o maior mandamento da lei de Deus, Jesus foi firme ao afirmar o amor como o maior mandamento. Acima de tudo, amar a Deus de toda a alma e de todo o coração. Mas como se pode amar a Deus? Sendo Deus imaterial, etéreo, parece tão distante de nós que fica difícil entender como amá-lo. E ainda, o que Deus entende por amá-lo? Deseja Ele alguma forma de adoração, de culto, de exteriorização desse amor? Na verdade, torna-se muito mais fácil amar a Deus, começando por amar aquilo que é dele, que é obra de sua criação. Comecemos pelo nosso planeta. Você já se preocupou em cuidar do planeta? Como moradia transitória que nos foi emprestada, não nos pertence. Pertence a Deus. E o que fazemos dele? Ao termos atitudes de cuidado do nosso planeta, não estamos amando a Deus? Por amá-lo, comecemos a mudar nossa relação com as coisas que nos cercam. Por que não deixar de comprar coisas, muitas das vezes desnecessárias, e assim diminuir o descarte de objetos que viram lixo precocemente? Quantas vezes trocamos o aparelho celular sem necessidade, o aparelho de TV, o computador, a máquina de fotografar, sem necessidade? E aí, quando compramos um novo, para onde vai o velho? Permitimos-nos uma onda de consumismo sem perceber o quanto comprar pode virar sinônimo de gerar lixo. E geramos um lixo sem nos preocuparmos com o que fazer com ele. Para onde vai a bateria do celular descartado? As pilhas que usamos? O computador sucateado precocemente? Um mundo novo com tanta tecnologia exige reflexões novas de cada um de nós. Somos 7 bilhões de espíritos reencarnados nessa escola chamada Terra. E todos temos a necessidade de aqui estarmos para o aprendizado necessário.
Para que nosso planeta consiga servir de morada para todos nós, é necessário que cuidemos dele. Que nossos hábitos e atitudes não sejam inconsequentes e levianos. Se a temperatura do planeta aumenta, ameaçando vidas, o que está ao nosso alcance fazer? Se o volume de lixo gerado em nossa cidade é demasiado, o que podemos fazer? São as pequenas atitudes de nossa parte que demonstram nosso respeito e amor a Deus. Quando respeitamos flora e fauna, não permitindo o tráfico de animais ou plantas, não consumindo madeira, plantas, sementes ou peixes em época ou local proibido, estamos respeitando o planeta. O amor a Deus se mostra muito mais efetivo ao amarmos as obras de sua criação do que amá-lo em palavras que não se refletem em atitudes. E ao respeitar o planeta, estamos dando provas inequívocas de amor ao Criador, Deus nosso Pai. Acabamos de ver a mensagem Amar a Deus, que está no CD Momento Espírita, número 23. Está conosco Alcídio Pereira, que é palestrante espírita e membro do Conselho Deliberativo da AMEN, Associação Espírita de Maringá. Olá, Alcídio, é uma satisfação muito grande ter você no programa. Os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? E Jesus respondeu a eles: o reino de Deus não virá com mostras exteriores, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. O que Jesus queria dizer com esta resposta que deu aos fariseus? Bem, Jesus deixou bem claro, para que não tenhamos nenhuma dúvida, que aquele reino de Deus mitológico que os pagãos adotavam não tinha nenhuma razão. E o nosso codificador foi feliz em optar por esta informação, essa orientação de Jesus, porque a época da codificação do Espiritismo era um caldo grandioso de crenças baseadas no inferno pagão e também no inferno mitológico. Então, quando Jesus falou que o reino de Deus está dentro de nós, ele quis dizer que não está mesmo num lugar localizado no universo. Ele está dentro de nós, depende do nosso estado de espírito. Qualquer um de nós pode se sentir, mesmo sendo muito rico, no estado de inferno, ou não tendo nada, se sentir no paraíso, pela consciência tranquila, pela confiança em Deus. Então, este é o céu, o reino de Deus que a doutrina espírita adotou. E você poderia citar alguma bibliografia que esclareça este assunto? Nós temos duas bibliografias muito interessantes e que vai direto ao assunto. Nós temos Ressurreição e Vida, de Ivone Pereira, e temos também o livro O Céu e o Inferno, que é um dos livros do Pentateuco Espírita. Neste livro nós vamos encontrar, de fato, de forma bem didática, o que significa esse reino de Deus. Então, para aqueles que, em um programa tão curto, que nós teremos que simplesmente passar muito correndo por cima desse assunto maravilhoso, nós indicamos que leia um desses dois livros. E esse Ressurreição e Vida é um livro que veio através da psicografia de Ivone Pereira, e que foi ditado pelo espírito Leon Tolstói. Você poderia nos falar um pouco sobre Ivone Pereira, já que ela é uma personalidade muito importante ao movimento espírita, à divulgação do espiritismo? Bem, Ivone Pereira é uma médium carioca que desde os 5 anos ela viu os espíritos. E essa mediunidade surgiu de tal maneira que ela chegava a confundir as pessoas da família e ela mesma com os espíritos que ali viviam em torno do seu ambiente familiar. Ela nasceu em 1900 e viveu até 1984.
E ela prestou relevantes serviços através de dezenas de obras publicadas, alguns clássicos. E o livro mais importante dela é Memórias de um Suicida, o mais conhecido. Mas esse que citamos, Ressurreição e Vida, também traz maravilhosas explicações sobre assuntos que facilitam o entendimento. Você citou Memórias de um Suicida, né? Realmente é um livro fantástico, não é? Aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre o destino do suicida após a morte, deve ler esse livro, né? Esse livro deve ser lido, mas sempre recomendamos que a pessoa leia primeiro o livro dos Espíritos. Sim. Porque se a pessoa não entender a doutrina, a base, ela terá dificuldade também de entender esse Memória de um Suicida. Mas depois de ler o livro dos Espíritos, ela estará apta a lê-lo e entendê-lo. Muito boa a sua lembrança, Alcídio. E Leon Tolstói, né, que ditou Ressurreição e Vida, você poderia nos falar quem foi Leon Tolstói? Bem, Leon Tolstói é um escritor russo, conhecido mundialmente. Ele nasceu em 1828 na Poliana russa. Esse escritor, que desencarnou também já no século XX, ele, de fato, escreveu livros maravilhosos que se transformaram em filmes. E ele, nos anos 1960, ele aparece a Ivone Pereira e diz a ela que ele era esse escritor, se identificou, e que ditaria, através dela, da mediunidade dela, um livro que tratava do ambiente da Rússia do seu tempo. E ela respondeu para ele que isso seria impossível, porque ela não tinha nenhuma lembrança, não tinha estudado, não sabia nada da Rússia. E ele falou, não, você está equivocada. Nós já nos conhecemos na velha Rússia e você vai ter o material que preciso. E aí, então, ele lançou em 1964 esse livro, Ressurreição e Vida através dela. Certo. E você teria condições, Alcídio, porque é um livro muito rico, né, de resumir o que ele ditou, principalmente no primeiro capítulo deste livro, sobre o reino de Deus? Bem, esse primeiro capítulo, ele vale pelo livro. Porque ele vai falar de o reino de Deus, e ele vai dizer que ele era um fã do Zaqueu, porque ele achava que aquela conversão do Zaqueu, de bilionário, da pessoa, de uma autoridade lá em Jericó, de repente conhecer Jesus e largar tudo para se transformar em um dos apóstolos, ele tinha grande admiração. Então ele desencarnou, digamos assim, pensando nesse aspecto de conhecer o reino de Deus, de ser uma pessoa melhor do que ele era até então. E aí ele relata nesse livro que numa das suas viagens após a desencarnação, viagens espiritual, né, ele se depara com um grupo e nesse grupo estava Leon Tolstói lecionando, aliás, Zaqueu, lecionando para esse grupo sobre o reino de Deus. Ele chega perto e participa, e aí ele reconheceu que era aquele Zaqueu que tanto ele admirava. E o Zaqueu então vai dizer que conheceu Jesus, ouviu em sua casa Jesus falar sobre o reino de Deus, se encantou, e a partir de então ele se transformou nesse que foi tentar viver o reino de Deus. Alcídio, você fez referência a Zaqueu doar os seus bens, né, após essa conversão, após esse encontro com Jesus. Você poderia nos falar um pouco mais sobre esse personagem? Bem, quando Zaqueu, que esperava apenas ver Jesus passando por Jericó, teve a promessa de Jesus dizendo que ia pernoitar em sua casa, convinha que ele pernoitasse em sua casa, ele se sentiu o homem mais feliz do mundo. Ele preparou um banquete e aquela noite então passaram a conversar e ele a receber as orientações da Boa Nova e do Reino de Deus. E aí ele prometeu então a Jesus
que ele percebeu o quanto ele tinha perdido ao longo da vida, cuidando das coisas materiais, e prometeu a Jesus que ele doaria 50% dos seus bens aos pobres, e se alguém reclamasse que ele cobrou os tributos a mais, ele devolveria 4 vezes o valor reclamado. E ele segue Jesus durante 8 dias. Ele vai, a partir desse momento, no outro dia ele seguiu Jesus, mas ele ficou no estado, digamos assim, muito para baixo, quando ele percebeu que aquela andança com Jesus, que lhe dava tantas informações maravilhosas, terminou no 8º dia com a crucificação. Daí ele não perdeu o ânimo, porque ele entendia que de Jesus ter estado em sua casa era um presente de Deus, porque isso era uma coisa tão maravilhosa, que ele, que era realmente o estigma de ter sido coletor de imposto, de que era coletor de impostos, então ele agora teve Jesus em sua casa. Então ele alimentava a esperança de, a partir de então, ele tornar a sua vida uma vida simples, sair daquele ambiente que ele cobrava tanto, ele impedia de ser quem gostaria de ser. Após a crucificação, ele volta a Jericó. Ele, de fato, vende os seus bens, deixa 50% para garantir a subsistência da família e faz o que ele prometeu a Jesus. Alcídio, e o fato de Zaqueu continuar rico seria um impedimento para que ele vivenciasse o reino de Deus? Não. A riqueza não é um impedimento. O Livro dos Espíritos nos informa que é a prova mais difícil. Ser rico é uma prova de muitas tentações, de muitas coisas que poderiam nos levar a falhar na nossa missão. Mas aquele que é rico e transforma a riqueza em bem, dando empregos, promovendo pesquisas, enfim, ajudando a humanidade, é uma abençoada riqueza. Mas Zaqueu sentiu que para ele, particularmente, a partir de então, levar uma vida simples lhe proporcionaria mais condições de fazer aquele que agora era o seu projeto, de servir a Jesus. Então, nós vamos identificar que o mal está no apego aos bens, né? Está na aplicação, no apego e na aplicação. Então, se a pessoa ele veio com essa missão de ter muitos bens, ele tem também que ter a contrapartida. Deus não lhe deu essa prova, não aceitou lhe oferecer essa prova ou aceitar esse pedido desta prova apenas para o seu deleite. Ele precisa, de fato, transformar esses bens em algo que também favoreça os menos favorecidos, que vai precisar do emprego, do apoio, enfim, do seu patrimônio. Certo. E como que Zaqueu confirmou o que Jesus havia dito? O reino de Deus está dentro de vós. Bem, Zaqueu teve grandes dificuldades a partir da crucificação, porque ele passou a acompanhar os discípulos passo a passo, não perdeu nenhuma palavra, ia à casa de Lázaro, Marta e Maria. Ele buscou aqueles que tinham convivido com Jesus, alguma coisa que lhe ajudasse a entender cada vez melhor e que levasse ele a ter a condição de ser também um dos pregadores da Boa Nova. Mas ele lamenta, e isso descreve muito bem Leon Tolstói nesse livro, no 1º capítulo, que ele, como ele não era percebido pelos apóstolos, outras pessoas já tinham ingressado junto aos apóstolos, mas ele era despercebido. E ele entendia que aquilo era realmente a marca que ele trazia de ter sido um publicano. Mas até que Paulo, houve o encontro de Paulo com Jesus na estrada de Damasco, e Paulo, a partir disso, vai a Jerusalém para relatar aos apóstolos esse acontecimento. E Zaqueu, então, ficou encantado com a possibilidade de agora conversar com Paulo e abrir seu coração. Paulo aceita um encontro entre os dois, e Zaqueu, então, relata que ele está preparado, mas que ele não é convidado para ser um dos pregadores da Boa Nova. Aí Paulo acha graça,
Paulo diz, mas aqui, você conviveu com Jesus. Você já era uma pessoa boa antes de conhecê-lo. Por que alguém que queira ser um propagador da Boa Nova precisa de autorização? Aí, Paulo ainda diz para ele, a doutrina de Jesus, o cristianismo não é uma doutrina afanosa, quer dizer, não é dos preguiçosos, daqueles que ficam a contemplar apenas. Tipo, na doutrina espírita, muitos ficam ouvindo palestra a encarnação inteira. 30 anos depois, ele ouviu todas as palestras da casa, mas ele não pôs nenhuma sugestão em prática. E Paulo fala para ele, vai, Zaqueu, vai trabalhar porque você está pronto. E foi o que ele fez. Isso nós podemos aplicar para nós, não é, Alcídio? Exatamente. Esse primeiro capítulo, ele é um convite a que não ficamos apenas como espectador, mas que nós realmente façamos aquilo que a gente vai adquirindo como conhecimento. Exatamente. E, Alcídio, qual obra da codificação do Pentateuco Espírita você indicaria que trata sobre esse assunto? Seria o céu e o inferno? Bem, na verdade eu preciso dizer que Zaqueu, depois que ele pôs em prática o que Paulo orientou, que ele foi visitar as cadeias, que ele foi visitar os ambientes de muita pobreza, que ele foi pregar, que ele foi orientar, que ele foi fazer aquilo que foi recomendado, ele aí sentiu que de fato ele estava vivendo o reino de Deus, a partir do trabalho, de pôr em prática aquilo que ele aprendeu. E na doutrina espírita nós temos, em todo o Pentateuco, estas orientações do que realmente é ser feliz, do que realmente é viver o reino de Deus. E nós vamos encontrar então no Ressurreição e Vida, mas também no céu e no inferno. Aqui Kardec, o céu e o inferno, a justiça divina, conforme nos leciona a doutrina espírita, aqui o leitor, o estudioso, vai encontrar um passo a passo fantástico, uma explicação bem didática do que de fato é o reino de Deus. Porque além do Kardec analisar todas as teorias a respeito do reino de Deus, as teorias mitológicas dos pagãos, ele vai analisar também essa fala de Jesus e vai fazer mais. Ele vai, no final do livro, colocar testemunhos de pessoas, tipo rainhas, reis, pessoas muito ricas, de criados, e essas pessoas vão contar a Kardec, ao codificador, e ele aqui insere essas informações, da diferença que é, depois desta vida, na vida espiritual, a colheita de quem se dedicou realmente a servir e aqueles que pensavam que o mundo existia para servi-los. Então, O Céu e o Inferno é o livro que vai nos dar todas essas informações. Alcídio, nós agradecemos a sua participação, agradecemos a todos que estiveram conosco, lembramos que este programa pode ser visto também através do site amemmaringá.com.br. Esperamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.